Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo, né? Professor de Física, Marcelo, do Colégio Estadual Minas Gerais, né? Da Rede Pública de Educação. E essa aula é direcionada para os nossos alunos do segundo ano do ensino médio. Tá legal, pessoal? Bom, na nossa primeira aula de calorimetria, a gente falou de calor, capacidade térmica, calor específico, cálculo do calor sensível, falamos do calor latente, curva de aquecimento, curva de resfriamento. Pessoal, na aula de hoje, eu vou fazer uma breve revisão, né? Falar nos conceitos, de novo, de calor, calor sensível, calor latente, troca de calor, curva de aquecimento, tá bom, pessoal? Fazer uma breve revisão e depois a gente vai fazer uma nova videoaula fazendo vários exercícios de calorimetria, tá legal? Então vamos lá. Bom, na aula passada, né? Aqui está calorimetria, né? Na nossa aula passada a gente tinha falado, na nossa primeira aula de calorimetria, né? O que é calor, né? O que é temperatura. Bom, a calorimetria é a parte da termologia que estuda o calor e suas medidas, né? Bom, a gente tinha comentado, pessoal, que o calor, o que é calor? É uma forma de energia em trânsito, ou seja, energia transferida de uma região para outra devido a uma diferença de temperatura entre eles. Então, aqui no exemplo, por exemplo, na nossa ilustração, nosso desenho, eu tenho um corpo A, uma temperatura TA, um corpo B, uma temperatura TB, supondo que o corpo A está a uma temperatura maior que B e que esses dois corpos estão num sistema termicamente isolado, né? Com o passar do tempo, há uma troca de calor entre A e B, ou seja, a temperatura de A diminui, supondo que A está a uma temperatura mais alta, temperatura de B aumenta, até que os corpos atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, até que eles atinjam a mesma temperatura, que é o que acontece, por exemplo, com o termômetro, né? A gente coloca o termômetro debaixo do braço, espera alguns minutos até que ele entre em equilíbrio térmico com o nosso corpo, a partir daí a gente mede a temperatura do corpo, né? Então, o que é calor? Calor é energia que se transfere, né? Energia em trânsito de um corpo para outro, quando entre eles existe uma diferença de temperatura, até eles atingirem o equilíbrio térmico, ou seja, até que eles atinjam a mesma temperatura, né? Então, cuidado, não confunda calor com temperatura. Temperatura é a grandeza que está associada a nível de agitação molecular. Calor é energia térmica transitando de uma região para outra devido a uma diferença de temperatura entre elas. Outro detalhe, calor é uma forma de energia medida em Joule, né? Temperatura no sistema internacional é medida em Kelvin, tá bom? Olha lá, às vezes unidade de medida. A unidade usual, né? Usual é a caloria, ou a pequena caloria. Caloria ou pequena caloria. No sistema internacional, a gente utiliza o Joule, né? A unidade padrão de calor no sistema internacional, Joule. Joule é a unidade oficial do sistema internacional, né? De calor. Calor é medido em Joule. E aqui tem o equivalente mecânico do calor. Ah, professor, precisa decorar o equivalente mecânico, que uma caloria é 4,186 Joule? Claro que não, pessoal. Em qualquer concurso, né, que você vai realizar, qualquer prova de vestibular, ele vai te dar o equivalente mecânico do calor. A relação entre a caloria e o Joule. Não precisa decorar isso, tá bom? Bom, aí a gente tinha falado também do calor sensível e do calor latente. Bom, a gente comentou o seguinte, o calor sensível é a quantidade de calor, né, trocada entre corpos, que produz variação de temperatura, né? Calor sensível produz mudança de temperatura. Calor latente produz uma mudança de estado físico. Tá legal? Uma mudança de fase, melhor dizendo, né? Então, o que é o calor sensível? É a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura de um corpo. Não há neste processo uma mudança de fase, né? Calor sensível produz uma mudança de temperatura. Por exemplo, quando você fornece calor para um recipiente contendo água, por exemplo, né? A tendência é que a temperatura da água se eleve, sem que ocorra mudança de estado físico. A tendência é a temperatura se elevar, considerando que a pressão é constante, tá, pessoal? 1 atm. Né? Calor latente é a quantidade de calor que tem como efeito produzido, né, a mudança de fase do corpo. Neste caso, não ocorre variação de temperatura, mas cuidado, tá, pessoal?
Não ocorre mudança de temperatura se a substância for quimicamente pura, tá bom? Durante a mudança de fase, para uma substância quimicamente pura, a temperatura se mantém constante. Então, cuidado, tá? Não ocorre variação de temperatura se a substância for quimicamente pura. Tá legal? Se for uma substância eutética, azeotrópica, aí a história muda. Tá legal? Bom, aí aqui tem a historinha do ciclo da água, né? Ciclo da água. Por exemplo, aqui na ilustração a gente tem um bloco de gelo a uma temperatura de menos 20 graus. Estou considerando que a pressão é 1 atm, né? Aí esse bloco de gelo ele vai ser aquecido, ó, de menos 20 até zero. Para eu transformar esse bloco de gelo em vapor de água, né, eu tenho que passar por algumas etapas. Primeira etapa, eu tenho que aquecer o gelo de menos 20 até 0 grau. Legal? Mas para aquecer o gelo, o calor é sensível. Para produzir uma mudança de temperatura, o calor é sensível. Chegou a 0 grau, você começa a fundir o gelo, ou seja, derreter o gelo. Né? A 0 grau, a gente começa a derreter o gelo. Continua fornecendo calor para o gelo derreter e virar água. Né? Essa quantidade de calor que eu tenho que fornecer ao gelo para transformá-lo em água, a gente chama de calor latente. Tá legal? Quantidade de calor trocada produz uma mudança de fase. Aí a água chegou a 0 grau, durante o derretimento a temperatura é constante. 0 grau, você vai aquecer a água até 100. Para aquecer a água, de novo, o calor é sensível novamente. Né? Para produzir uma mudança de temperatura, o calor é sensível. Quando a água chegar a 0 grau, a gente continua a aquecer a água agora, vai aquecendo a água para transformar a água em vapor de água. Né? Agora, nosso objetivo é transformar a água em vapor d'água. Para transformar a água em vapor, de novo, o calor é latente. Né? Quando toda a água se transformar em vapor a 100 graus, considerando que a pressão é 1 atm, 100 graus Celsius, a gente aquece o vapor de água de 100 graus, por exemplo, até 120. Tá vendo? Ou seja, cuidado, pessoal, que tem pontos, tem etapas em que a temperatura se mantém constante. Por exemplo, a fusão do gelo, considerando que a pressão é 1 atm, a fusão do gelo ocorre a 0 grau. Né? A ebulição da água, por exemplo, a vaporização da água, por exemplo, ocorre a 100 graus, né? Considerando que a pressão é 1 atm. Isso a gente pode representar num gráfico que na química a gente chama esse gráfico de curva de aquecimento. Né? Lá na química, aqui, ó, o gelo no estado sólido estava inicialmente a menos 20 graus, ele foi aquecido até 0, a partir daí a gente começou a fundir o gelo, continuou fornecendo calor, para fundir o gelo, para derreter o gelo. Durante a fusão, a temperatura se mantém constante. Quando o gelo fundir totalmente, vira água, a gente aquece a água até 100. Chegou a 100 graus, a água começa a se transformar em vapor. Depois a gente aquece o vapor de 100 até 120. Tá vendo? Isso pode ser representado numa curva que a gente chama de curva de aquecimento. Pessoal, muito cuidado. Esses pontos do gráfico que ilustra, né, essas regiões onde a temperatura se mantém constante, é porque a substância está mudando de estado físico, tá, pessoal? Nessas regiões, ó, onde a temperatura se mantém constante, é porque a substância está mudando de estado. Tá legal? Bom, como é que a gente calcula a quantidade de calor sensível? Nós já falamos na nossa aula passada. Quantidade de calor sensível, né? Calor sensível é a quantidade de calor que produz mudança de temperatura. Né? Esse fenômeno é regido pela lei física, conhecido como equação fundamental da calorimetria. Tá legal? Como a gente calcula essa quantidade de calor? Pessoal, a quantidade de calor sensível que você vai fornecer para um corpo depende de 3 fatores. Depende da massa do corpo, da massa da substância que você quer produzir a variação da temperatura, depende do seu calor específico sensível e do delta-teta. Quem é delta-teta? A variação de temperatura que eu quero produzir na substância. Ou seja, a quantidade de calor depende de 3 fatores. Da massa da substância, seu calor específico e da variação de temperatura que você quer produzir. Quanto maior a massa, né, se eu tenho uma grande quantidade de água, por exemplo, e eu quero aquecer essa grande quantidade de água, eu tenho que fornecer uma grande quantidade de calor. Né? Por exemplo, a gente já comentou na aula passada, na nossa primeira aula de calorimetria, que as substâncias que têm um calor específico muito elevado, elas demoram muito para esquentar, porque elas precisam de grande quantidade de calor
para variar sua temperatura. Já as substâncias que têm um calor específico baixo, elas esquentam mais rápido, né? Aí, de novo, a história do deserto, do Saara. Você vai ao deserto durante o dia, a temperatura chega a 40, 45 graus. Durante a noite, a temperatura vem a 4, 5 graus. Por quê, pessoal? Porque o calor específico da areia, ele é muito pequenininho. Então a areia esquenta muito rápido e também esfria muito rápido. Tá legal? E a quantidade de calor que você vai fornecer para a substância depende também da variação de temperatura que você quer produzir. Tá legal? Bom, detalhe, o calor específico, a gente tinha comentado, é uma propriedade intrínseca da substância, ou seja, calor específico é a quantidade de calor que é a massa unitária da substância. O que é a massa unitária? 1 grama da substância precisa receber ou ceder para variar sua temperatura de 1 grau. Tá legal? Por exemplo, a água, ela demora muito para esquentar, porque a água é uma substância que na natureza tem um alto calor específico. Então ela demora muito para esquentar e também demora muito para esfriar, demora muito para trocar calor com o meio. Por isso que as pessoas que moram próximo ao mar, né, não sentem muito calor em época de verão. Por quê? Porque a água ela funciona como um termorregulador de temperatura, né? E o calor específico da substância é a razão entre a quantidade de calor aqui, ó, né, e o produto entre a massa e a variação da temperatura. Mas não precisa memorizar essa fórmula. Essa fórmula provém daqui, pessoal, do cálculo do calor sensível. Se eu passar o M dividindo, o ΔT dividindo, você fica memorizando fórmula, né? Você tem que saber que o calor específico é uma propriedade da substância e que o calor específico é a quantidade de calor que a massa unitária, ou seja, 1 grama da substância, precisa receber ou ceder, tá legal, pessoal? Para variar a sua temperatura de 1 grau, beleza? Bom, olha lá, aí vem aqui alguns calores específicos. Por exemplo, a água é uma substância que tem um dos calores específicos mais altos da natureza, 1 caloria por grau Celsius. O que significa isso? Para você aquecer a água, você tem que fornecer grande quantidade de calor para a água, né? Agora, o calor específico da substância depende do estado de agregação da substância. A água no estado líquido tem calor específico 1 caloria por grau Celsius. No estado sólido, 0,5. No estado de vapor, 0,48. Olha o areia, 0,2. Tem um baixo calor específico. Olha o chumbo, 0,03. Calor específico muito baixo. O que significa isso? Se eu fornecer a mesma quantidade de calor, fica atento agora, olha a dica. Se eu fornecer a mesma quantidade de calor para o chumbo e para o cobre, durante o mesmo intervalo de tempo, qual dos dois materiais experimentará um maior aumento de temperatura? O chumbo. Por quê? Porque tem menor calor específico. De novo, se eu pegar o chumbo e o cobre e fornecer a mesma quantidade de calor, 2 blocos de mesma massa, por exemplo, se eu fornecer a mesma quantidade de calor durante o mesmo intervalo de tempo, quem vai experimentar maior aumento de temperatura é o chumbo. Não é por quê? Porque tem menor calor específico. Tá legal, pessoal? Cuidado. Bom, olha lá. Calor específico da água, a gente tinha comentado lá, né? 1 caloria por grau Celsius. O outro conceito é a capacidade térmica. Cuidado, pessoal, é muito comum o aluno confundir o conceito de calor específico com capacidade térmica. Pessoal, capacidade térmica, inércia térmica, é muito comum o aluno perguntar, professor, qual é a diferença entre calor específico e capacidade térmica? Bom, capacidade térmica é a quantidade de calor que a massa precisa receber, né? Que o corpo precisa receber para variar sua temperatura de 1 grau. Ou seja, todo o corpo precisa receber para variar sua temperatura de 1 grau, né? A substância toda. Calor específico é a quantidade de calor que a massa unitária, 1 grama da substância, precisa receber ou ceder para variar sua temperatura de 1 grau. Beleza? Olha a diferença. Calor específico sensível é a quantidade de calor que a massa unitária, 1 grama, da substância, precisa receber ou ceder para variar sua temperatura de 1 grau. Né? Calor específico. Capacidade térmica é a quantidade de calor, beleza? Que o corpo precisa receber para variar sua temperatura de 1 grau. Lá. Quantidade de calor necessária para que a temperatura do corpo varie de 1 grau Celsius. Depende da massa do corpo e da natureza da substância. Olha lá. Ou seja, a capacidade térmica, né, ela pode ser calculada
calculado como sendo massa vezes o calor específico, né? Aí o pessoal decora assim, ó, comi muita coxinha, ó, comi muita coxinha, né? Comi, C maiúsculo, capacidade térmica, muita coxinha, ó. Comi quibe à tarde, tá vendo? Capacidade térmica, a quantidade de calor, dividido pela variação da temperatura, ou a capacidade térmica está vinculada à massa. Isso é óbvio, né? Se eu tenho uma grande massa de água, por exemplo, né, a capacidade térmica é muito alta, eu tenho que fornecer grande quantidade de calor para variar a temperatura da água. Ao passo que se eu pegar uma pequena quantidade de água, eu não preciso fornecer muito calor. Tá legal? Bom, bom, pessoal, na próximo vídeo, a gente volta, aqui o nome está errado, a gente volta falando de troca de calor. Tá legal? Próximo vídeo a gente volta falando de troca de calor. Beleza?